gostaram da live de quinta, gente? Quem estava assistindo? Vocês gostaram da live de quinta? Gostaram da live de quinta? Foi importante para vocês? Foi boa? Como é que foi a live de quinta? Foi positiva? Acredito que sim, né? Bom, a live de quinta nós abordamos a respeito da santidade e nós marcamos ali os aspectos que abordado pelos 3 grupos aqui na Terra, que é o grupo evangélico, é o grupo católico, cristão, né? E santidade de acordo com a realidade judaica. Então, existem 3 linhas de pensamento do que é a santidade. Também tem um grupo dos hinduísmo. O hinduísmo, eles têm um conceito de santidade bastante parecido com o dos católicos, né? Mas santidade, no conceito, como já falei para vocês, a santidade no conceito evangélico é você ser separado, né? Para Cristo, para Deus, para Jesus. É assim que eles pensam, né? É assim que eles pensam. E santidade, no sentido para o catolicismo, ele já tem um outro conceito de santidade, né, gente? A santidade para o catolicismo é aquela pessoa que faz penitência, né? Corta-se com gilete, jogando para trás, né? Dorme em cama de prego. Eu falei muita coisa sobre isso. E no final da vida do católico que faz esse tipo de ritual, no final da vida, geralmente aparece estigmas nas mãos deles, né? Há muita coisa que a gente não entende, estes poderes espirituais que não é da luz, não é da Torá, né? Porque existe 2 tipos de adoração. E eu quero deixar isso bem claro no início desta nossa live, tá bom, gente? 2 tipos de adoração eu quero deixar aqui bem claro. O primeiro tipo de adoração é a adoração babilônica. A adoração babilônica é o primeiro tipo de adoração, tá bom? E a adoração babilônica abrange evangélicos, abrange católicos e abrange o hinduísmo, né? E eles fazem, o Roche, este grupo, os evangélicos, os católicos, os pentecostais, os hinduístas, né? Os adoradores de Shiva, né? Eles fazem milagres, eles fazem prodígios, né? A resposta, gente, é sim. Eles fazem milagres, eles fazem prodígios, eles são adoradores da serpente negativa, eles são adoradores da serpente negativa e eles operam milagres maravilhosos, curas, prodígios, né? Tanto que o próprio Yeshua, no capítulo 7, versículo 22 de Matitiahu, na Brit Hadashah, Yeshua disse, naquele dia, eles dirão diante de mim, Adonai, Adonai, em aramaico, né? Está escrito. Em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome nós fizemos prodígios, em teu nome nós magnificamente fizemos coisas maravilhosas, em teu nome nós profetizamos, realizamos milagres. E o que dirás, Adonai, naquele grande dia, no Olam Rabá? O que vai dizer Adonai para eles? Prezado telespectadores, o que é que Adonai vai dizer para eles? Vamos lá? O que Adonai vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, víboras, eis que nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, víboras, cobras. Por quê? Porque eles são adoradores, ou nele, de quem? Da serpente.
Eles são adoradores da serpente. Em outras palavras, prezados telespectadores, este evangelho que é pregado pela Babilônia foi o evangelho pregado lá em Quéden pela serpente. Até hoje, a serpente vibra. Até hoje, a serpente está vibrando, prezados telespectadores, vibrando suas palavras, seu evangelho. É certo que não morrereis. Adonai não quer que vocês conheçam, não quer que eu coloque a minha semente dentro de você, porque se eu colocar a minha semente, esse era o evangelho da serpente, vocês serão iguais ao Eterno, conhecedores do bem e do mal, né? Então, a cobiça de Ravá, da nossa mãe, ela absorveu aquele evangelho, que era o evangelho do poder. Ela queria um poder sem responsabilidade, um poder sem amor. Era isso que nossa mãe queria, né? Eles queriam poder sem amor. E a semente da serpente entrou dentro do DNA humano. Coisa terrível, né? Imediatamente após a semente do DNA da serpente, após a semente do DNA da serpente penetrar dentro do homem, de Adão, a nossa mente, é bom vocês saberem disso, a nosso cérebro, que está a glândula pineal, ele saiu da região aonde estava ligado diretamente com Adonai e foi para o lado, né? Se você observar, né? Se você observar, tem som sim, viu, Ida? Eu acho que é você que está com problema de som. Todos estão ouvindo, né? Tem som, né? Tem som. Tá? Alguém está dizendo que não tem som, mas tem som sim. Então, gente, presta atenção para eu não perder o raciocínio. Tá me ouvindo todo mundo? Tá perfeito aí? Tá dando para ouvir? Tá perfeito? Tá perfeito? A voz está boa? Vamos? Alguém fala aí comigo? A voz tá boa? Ótimo, então tá perfeito. Então é alguém que está com problema no som da pessoa. Então, prezados, então vamos lá, vamos pegar o raciocínio, né? Então a nossa mente, o nosso cérebro, ele saiu da conexão, porque tudo nos planetas, todos os planetas, ele tem o Black Sun. Depois vocês poderão me pedir mais explicação com mais amplitude, tá bom? No PV, no privado. Tá? Então, eu quero dizer para vocês que não se esqueçam que todos os planetas têm uma pedra. É uma pedra geralmente de diamante, aonde recebe todo o plasma vinda das galáxias, das estrelas, e este plasma entra em todos os seres, nos animais e também nas plantas. E este plasma também entra dentro do homem e o guia, né? Ele tem, então, conexão total com Adonai. Quando houve a transgressão da Torá através de nossos pais, né? Automaticamente este plasma, a nossa mente, prezado telespectador, ela ficou de lado, não, a desconexão, ela ficou aqui, não mais aqui no centro, não mais no centro, ela ficou de lado. Por isso que a Terra, né? Mas, Shimon, mas como aconteceu isso? Por que ficou assim em nós? Porque a Terra, ela saiu da sua posição. Foi por isso que foi criada a primeira Terra, que era totalmente conectada com o Criador, e eles pecaram mesmo assim. A segunda Terra, que também continuou pecando, já desconectou
da central do bypass, que é o Black Sun, né? E eu falo melhor, o diamante azul. Nossa, que coisa linda, que conecta tudo, né? E o Eterno criou a terceira terra, que ficou de lado. Então, a terceira terra, ela não está em harmonia com o diamante azul, né? Que lá em Terrilim 47 fala sobre este diamante azul. Lá em Terrilim 47 fala, né, sobre esse diamante azul. É impressionante. A cidade de Elohim. Elohim está no meio dela, não será abalada. Então, foi retirado da gente, a gente ficou de lado. Por isso que os meus rabinos, né, os rabinos, eles sempre dizem que Adonai, ele olha para o homem de lado. Ele olha assim para o homem, ó. Adonai, ele olha para o homem de lado. De lado. Agora na nova terra, Adonai vai olhar para o homem, ele vai olhar para o homem de frente, porque nós vamos novamente para o centro. Aí vai alinhar, né? Vai alinhar tudo, vai alinhar o homem, vai se alinhar com o seu Criador, entendeu? E esse alinhamento, Neide, vai ativar o que eles conhecem com o nome de, em hebraico, Sefirot, né? Você sabe. Mas na linguagem popular, os chakras, né? Vai alinhar os nossos chakras. Os nossos chakras vão ser alinhados, vai começar a ser ativado. Não é ativado de baixo para cima, não. É ativado de cima para baixo. Primeiro vai ser ativado Keter. Depois a região aqui, ó, de Biná. A região de Biná, que é a região da Bibriá. Depois aqui o peito, que é a Sefirotes, a coisa mais linda, né? Já pensou as luzes dentro de você sendo acesa? Olha que magnífico! Já pensou as luzes sendo acesa dentro de você? Todas as sefirotes, beleza, Hesed, Gevurah, aquela luz, e ativa tudo dentro de você. Ativa o Elohim que você é, né? Por isso que este ódio, os reptilianos têm ódio muito grande do homem. Então, gente, a santidade da serpente não poderá ser descartada. Eles operam com maravilhas, com prodígios, né? Eles operam com muito poder, né? Inclusive, eles materializam, eles sabem das leis do universo, conseguem falar e as pedras vêm para as mãos deles. Eles fazem isso, né? Eu conheci um indivíduo chamado Sai Baba, e ele operava maravilhas, né? Ele tinha um cabelo preto bem, né? Bem interessante, e ele colocava a mão no ar e materializava ouro, pedras preciosas, né? Ele colocava a mão dentro de um pote e saía uma cinza de lá de dentro, né? Enquanto ele estava com a mão no pote, a cinza não parava de jorrar. Então, quando ele nasceu, uma cascavel estava junto dele. Então, gente, estes indivíduos adoradores da serpente está em tudo. O cristianismo, eu quero deixar isso bem relatado aqui para vocês, não se enganem. O cristianismo, eles são da mesma raiz da serpente. É duro eu dizer isso. O cristianismo é do mesma raiz da serpente. Veio de lá, da Babilônia antiga. Não se esqueçam que o cristianismo foi fundada pelo Enki e Enlil, que engana até hoje.
dizendo que eram eles que foram criadores de Adão, nós que criamos o homem e tudo mais. É mentira, viu, gente? Eles estão criadores? São. Eles criam também, né? Então, eles operam milagres e prodígios. Não é possível que o YouTube parou. Deixa eu ver aqui, gente. Não, tá tudo bem aqui no YouTube. Ah, eu não sei, né? Porque o YouTube parou. Tá contando aqui no YouTube. Tá contando, né? Alguém do YouTube fala aí para mim se parou, se não parou, né? Veja aí alguém no YouTube. Aqui tá tudo bem. Aqui tá tudo perfeito, tá? Tá tudo perfeito. Entendeu, gente? Eu não sei qual é o mistério. Eu não sei qual é o mistério e por que o YouTube não está funcionando. Não sei. Mas alguém que estiver lá no YouTube, dá um alô para mim. Dá um alô para mim aqui na Biblioteca Keter. Alguém pode digitar. Olha, Pierre, está funcionando, não está funcionando. Então, vamos acelerar o processo. Eu estava lá, mas você não estava. Parou, eu vim para cá. Parou? O YouTube parou? Parou, deu vim para cá. Eu não estou ouvindo. O YouTube parou aqui. É impressionante, eu não entendo o que está acontecendo no YouTube, né? Só pode ser que eu falei alguma coisa pesada, pode ser que eu falei alguma coisa pesada e eles cortaram. Tem isso, viu, gente? Pode ser que eu falei algo pesado e eles não gostaram. Eu não vi nada demais que o senhor falou lá no YouTube, não, Timão. Mas do nada aqui a imagem sumiu. Para eles é pesado o que eu disse. Para eles é muito pesado o que eu falei. Entende? Agora parece que voltou no YouTube. Dá uma olhada lá. Está todo mundo vendo lá? Pode dar uma olhada. Eu dou esses minutos. Esses minutos que eu estou falando, eu vou dar para vocês. Tá? Alguém pode ver lá no YouTube, então me ajude, tá bom? Então, eu quero falar para vocês que existe a santidade da serpente. Existe. E eles operam milagres e prodígios. Operam, minha gente. Operam muitos milagres, operam muitos prodígios. Operam coisas maravilhosas, fazem coisas tremendas, entendeu? Eles fazem coisas que lhe impressionam, né? E geralmente eles atraem muita gente. Geralmente o pessoal da serpente, eles atraem muita gente vão atrás da serpente, porque o caminho é gostoso. Não tem Torá. Já o caminho da luz, o caminho da Torá é diferente. É um caminho diferente, é um caminho estreito. Entende, prezados telespectadores? É um caminho estreito, é um caminho difícil. É um caminho difícil de caminhar. Entende? É um caminho difícil de caminhar. É um caminho que não é fácil. Entendeu? É um caminho que não é fácil. E é muito difícil. A santidade para a Torá é quando você guarda as mitzvot, os mandamentos, estatutos e juízos. É diferente, né? Porque a base da conexão é essa. Quando você se volta para Hashem e começa a guardar as suas mitzvot e fazer techuvá, o seu cérebro ele volta para o centro novamente. O seu cérebro ele volta para o centro, né? A sua conexão vai direto com Hashem, com o Altíssimo. Então, presta atenção. É bom você entender que o Eterno dava esta santidade, o conhecimento desta santidade ao Cohen Gadol, né? O Cohen Gadol, para o homem ser santo, ele tem que se separar de muitas coisas. Então, vamos começar do Cohen, tá? Vamos começar do Cohen Gadol.
até o judeu simples, como eu, né? Nós somos considerados judeu bem simplesinho. Então, vamos começar pelo Kohen Gadol. Por exemplo, o Kohen Gadol, prezados telespectadores, ele começa discutindo leis que tornam você santo. Leis que tornam você santo. E estas leis, é bom você saber, você precisa manter um alto grau de pureza. Por isso que ninguém quer saber da Torá. Entendeu agora? Você entendeu? Ninguém quer saber da Torá. Ninguém quer saber. Por que ninguém quer saber da Torá? Porque quando você se envolve com a Torá, ela mantém você em um alto grau de pureza. Então, a pureza maior era do Kohen Gadol, né? Era do supremo, sumo sacerdote. Entendeu? Era do supremo e do sumo sacerdote. Então, era do Kohen Gadol. O Kohen Gadol, ele era muito elevado. Então, ele precisava manter esta pureza em um alto padrão. Então, primeiro, uma das coisas que o Kohen Gadol ele tinha que como é que eu posso dizer? Ele tinha que se afastar, né? Ele tinha que se afastar, era da questão quando alguém falecia. Ele não podia ter contato com pessoas que morreram. Não podia. Não podia, né? E também algum aspecto, a não ser que aquela pessoa que morreu fosse parente, né? Aí pode tocar, entende? Por exemplo, nós temos aqui a nossa irmã, a prima, lá de Curitiba, que o marido dela faleceu. Então, ela pode tocar tranquilamente no marido dela. Entendeu? Pode tocar no marido dela, mas não pode, de maneira alguma, não pode. Eu vou ver se eu consigo aqui fazer aqui de novo. Eu vou tentar aqui entrar de novo. Você pode perceber que você não poderia, em hipótese alguma, o sacerdote não pode, tá? O sacerdote não pode, em hipótese alguma, prezado telespectador, o sacerdote não pode tocar em mortos, a não ser parente. Ele também não pode desposar qualquer mulher, né? Então, outra coisa, os defeitos físicos, né? Ele não pode ter defeito físico. Então, todos esses aspectos, para um sacerdote, aumentava o grau de sua pureza, tá? O grau de sua pureza. Então, é bom você saber que ele não podia ter situações de ter também na sua vida impureza, né? E outra coisa importante, as discussões das leis de terumá, da comida, da colheita, né? Que ele recebia 10% dos Kohanim, que eram os Leviim. Os Kohanim dava para ele 10%. Entendeu, gente? Então, o dízimo da colheita, o dízimo, quem estava dando os dízimos ao supremo sacerdote, quem dava o dízimo ao supremo sacerdote, é bom você saber, quem dava o dízimo era os Kohanim, não era o povo. O povo dava o dízimo exatamente para os Kohanim. Agora aqui é só coisa forte. O povo dava os dízimos para os Kohanim, que eram os levitas, né? E os levitas davam o dízimo para o sacerdote, né? Que era o supremo sacerdote. Então, ele recebia o dízimo dos dízimos, tá? Então, outra coisa importante que mantinha a santidade do Kohen Gadol, que era o supremo sacerdote, a questão das festas do ano, que ele tinha que participar, né? A exibição
da menorá, a questão também de alguns aspectos de um homem que amaldiçoa o nome do Eterno, tá? E é punido com morte a pessoa, porque alguns perguntam, ô Shimon, por que aquela criança que amaldiçoou o nome do Eterno foi morto apedrejado? Alguém sabe a resposta? Se alguém souber, ganha um presentão. Eu dou um presentão, gente. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Alguém, eu quero que vocês me digam, alguém que... Será que foi porque ele transgrediu a Torá? Porque uma pessoa que transgride o nome do Eterno, porque alguém que chega, esta pessoa que chega e fala alguma coisa, por exemplo, alguém que chega e diz uma blasfêmia com o nome do Eterno, uma blasfêmia, alguém que fala uma blasfêmia com o nome do Eterno, porque esta pessoa tinha que ser, a punição dela era a morte. Por que a punição desta pessoa era a morte? Vocês sabem me dizer por que esta punição desta pessoa era a morte? Ninguém sabe? Agora que vocês vão saber. Porque, Tem muita coisa. É porque era uma falta grave, né, Pierre? Uma falta grave, né? Era uma falta Pessoa. grave. Era uma falta grave. Agora, a pergunta é, por que tinha que ser morto aquela pessoa? Era porque o Eterno era muito ruim? A gente pode perguntar. Porque era proibido falar o nome do Eterno sem um local onde sem a pessoa está fazendo oração, né? É um desrespeito. Agora eu vou falar para vocês a verdade. O problema é que quando você blasfema do nome do Eterno, só tem uma maneira de você ser perdoado. Você só é perdoado, todos os pecados poderão ser perdoados, menos um pecado. Tem um pecado que não tem perdão para você. Só quando você morre. Aí há perdão. Por isso que o Eterno orientou. O Eterno orientou. E quando o Eterno orientou, prezado telespectador, ao o Eterno orientar, o Eterno disse: o que é que eu faço com esta criança? Adonai disse: que seja apedrejada. Por quê? Porque ali o Eterno estava com um ato de amor. Ali não era ódio, era amor. Por quê? Quando aquela criança fosse morta pelo pecado dela, automaticamente ela era purificada. Na hora que ele morresse, o pecado daquela criança é perdoado. Impressionante, né, gente? Mas, impressionante. Ô Pierre, uma pessoa dessa, ele entra na roda de... Como é que você fala? Vai nascer de novo, né? Ele é perdoado só neste aspecto, né? Não sei o que é que acontece, porque se aquela pessoa foi apedrejado e morreu naquela idade, automaticamente talvez ele não entre nem na roda de Sansara. Talvez ele entrasse na roda de Sansara se ele vivesse e continuasse praticando aqueles mesmos pecados. Então, gente, a morte ela tem uma coisa fantástica neste aspecto de perdão dos pecados. Por exemplo, uma das coisas que é importante entre os Kohanim e os Leviim, o nível de santidade que eles tinham, né, era muito grande, muito grande. Por isso que eles deveriam respeitar muitas leis, muitas mitzvot, que os judeus hoje não precisam cumprir, mas eles precisavam cumprir. Por exemplo, Moshe continuou dizendo: uma tribo entre vós é mais santa do que a outra. Por que Moshe disse isso?
ele estava se referindo à tribo de Levi. Porque a tribo de Levi era uma tribo muito santa. Por quê? Porque a tribo de Levi, os Kohanim, eles são diferentes de todas as tribos. Por exemplo, os Kohanim, eles podem executar tudo no templo, como a avodá, o serviço do templo, os sacrifícios, né? Então, todas as tarefas eles poderiam fazer. Agora, por que Adonai elegeu a tribo de Levi para servi-lo no Beit Hamikdash, no templo? Porque ele foi escolhido, esta tribo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, prezados telespectadores, que é muito importante saber. Por isso que eu nunca chamo Adonai Yud-He Vav-He de Deus. Vocês já perceberam que eu não chamo o Eterno de Deus? Porque chamar Adonai de Deus... Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. É ou não é uma blasfêmia? É blasfêmia, com certeza. É blasfêmia. Diga aqui para o pessoal do YouTube que chamar o Eterno de Israel, Yud-He Vav-He de Deus, E tem muito é rabino, blasfêmia. que fala isso assim como se não fosse nada, né, Infelizmente, Pedro? tem muitos rabinos, né, Sr. Farney, que falam Deus. Gente, é uma blasfêmia falar a palavra Deus. Por que, Shimon? Porque é o nome de um demônio. O povo é burro, É, porque não é, de, estudam. é diminuir o eterno, né, Pierre? Ô, Não, Pierre, Deus não é nem diminuir o eterno. É dizer Pierre, que a palavra, quando alguém diz Deus, a pessoa está dizendo, eu adoro o boi. A palavra é essa, porque vem de Zefs. ô, Pierre, ô, Pierre, Zefs. ô, Eu Pierre, adoro o boi. ô, Pierre, Então é uma blasfêmia. uma coisa também que é muito importante, você vê que o sacerdote, ele podia casar só com uma mulher virgem, né? Deixa E eu falar a aqui mulher, para vocês, eu vou entrar nesse assunto. Só aguarde aí. Então, gente, presta atenção aqui, muito importante. Nunca use nos seus lábios. Adonai proibiu lá em Levíticos, em Vaikra, ele disse: não pegue o nome Deus na sua boca. Não tome este nome. Nem coloque dentro da boca, não pronuncie Jesus. Não pronuncie o nome desses ídolos. Adonai não suporta. São ídolos da Babilônia, gente. Porque todo mundo fala? Porque o povo é burro. O povo é besta. Né? O povo é besta. O povo é burro. O povo não estuda, não pega uma gramática grega, gente. Né? Não vê a origem lá nas gramáticas de onde veio Jesus. Eles engolem, eles aceitam o que o homem diz. Né? O que o homem diz, eles vão aceitando, Jesus e tal. Nem vê como é o original, o porquê veio aquele nome, como é que entrou lá dentro. Né? É que eles falavam grego, tudo mentira, nunca eles falaram grego. É muita mentira. É por isso que eu não suporto. Eu não suporto esses nomes desses ídolos. E agora eu pergunto a você, por que Adonai elegeu a tribo de Levi para Beit Hamikdash? Adonai elegeu a tribo de Levi para Beit Hamikdash, gente. A resposta é interessante por causa da lealdade da tribo de Levi com Adonai, né? E apesar da maioria dos povos de Israel, das 12 tribos, as 11 tribos, adorava os ídolos, obedecia ao faraó, né? A tribo de Levi, não. A tribo de Levi era firme, né? A tribo de Levi era firme, fazia a Brit Milá das crianças no 8º dia, estudava a Torá, porque era proibido no Egito estudar a Torá, viu, gente? Era proibido no Egito estudar a Torá. Era proibido.
no Egito. E eles estudavam, os levitas, estava nem aí, ó, nem aí. Adorar ídolos, eles não adoravam, né? Mandava matar os filhos primogênitos, eles não matavam. Então, os levitas, lá no deserto, na hora que eles fizeram um altar para Deus, a palavra Deus e boi é sinônimo, viu, gente? Que levantaram o boi, o bezerro, lá no deserto, eles lá foram adorar o boi. Os homens foram lá adorar o boi. Os levitas não. Os levitas ficaram... fortes. Tá? Alguém, Douglas, falou, o senhor pode falar. Não sei o que é que ele quer. Pode completar? Pode completar. Tá bom, Douglas? Me diga aí o que você quer dizer. Senhor pode falar a palavra Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode. O Senhor, a palavra Senhor não é nome. Tanto você pode chamar o Eterno de Senhor, é muito bom, por isso que é bom estudar a Torá aqui com Shimon. Eu acho que um dos melhores estudos da Torá no mundo é com Shimon Raim. Porque Shimon Raim, ele abre o jogo para vocês. Então, você pode chamar o Eterno de Senhor? Pode. Pode chamar ele de Baal? Você pode chamar o Eterno de Baal e de Adonai? Pode chamar ele de Baal? Pode ou não pode? Acho que não. Só se quiser ser morto. Não, gente, pode chamar de Adonai, pode chamar de Senhor, e eu vou escandalizar vocês. Pode sim chamar o Eterno de Baal. Pode sim. Por que pode? Eu sei que vocês... por quê? Porque Senhor, Baal, Adonai é sinônimo. A palavra Senhor, Adonai e Baal, palavra Baal não é nome de um demônio, gente. A palavra Senhor, ela é sinônimo de Yeruá, não é não? Yeruá é sinônimo de Senhor, não é não? Presta atenção. A palavra Baal, presta atenção, a palavra Baal não é nome de demônio, é um pronome de tratamento. A palavra Baal. Baal quem? Baal Adonai ou Baal Zebu? Você dá o nome. Senhor quem? O Senhor o Eterno ou o Senhor Satanás? Shimon, entendeu? Oi. Mas esse sentido já está carregado do sentido ruim, né? Não, Oneide, por que não está carregado? Vou te explicar. Porque mas eu conheço desse jeito e sei que todas as pessoas entendem assim. Vou explicar para você agora. Porque no Brasil, no português, a palavra Baal tem sentido de ídolo. Eu sei disso. Mas para o de língua judaica, língua hebraica e aramaico, a palavra Baal, vou dizer agora, significa marido. Marido, né? É muito comum você lá em Israel, você dizer, este homem é meu marido. Ish Baal Sheli, né? Meu marido, este homem é meu Baal. Então, Baal, ele é, a palavra Baal, a melhor tradução para Baal é dono, entende? Então, para o Brasil, a palavra não é boa, mas não tem nada a ver com sentido. É um pronome de tratamento. Eu não posso ensinar a doutrina, eu tenho que ensinar a verdade. Entendeu, gente? Ensinar a verdade. Está dando interferência. Então, vejam bem, presta bem atenção, eu vou crescer. Então, quando eu vou fazer as orações, inclusive quando eu faço as minhas orações, eu falo isso, sabe, Oneide? Eu falo com Adonai, eu falo, Mikamorra Baelim, é o plural de Baal. Mikamorra Baelim Adonai, Mikamorra Nedá Bakodesh.
Quem é como o Senhor, Baal, Adonai Elohim, quem é como tu, Adonai, em santidade? Então, em Israel, você usa muito na sinagoga. Então, é bom você saber para você não se escandalizar. Tá bom? Entendeu, Oneide, agora? Entendeu? Deu para entender? Alguém está com o microfone ligado, né? Tá atrapalhando esse microfone ligado, tá dando interferência. Veja alguém aí, por favor. Não sei se é Alexandro, me parece que é o Alexandro. Alexandro, veja aí, querido, o seu microfone está ligado. Trisca no teu microfone, trisca assim, lá, aí ele desliga. Tá? Ou reinicia o teu celular, que também ajuda, tá bom? Reinicia. Então, presta atenção, gente. Então, vocês estão entendendo por que os Kohanins eram tão consagrados. Vocês entenderam por quê? Porque eles não obedeciam a Faraó. Então, Adonai viu que estas pessoas são muito consagrados. Então, eles obedeciam aquilo que o Eterno queria. Então, até mesmo, então, por isso que o Eterno deu mitzvot para ele em relação aos mortos, né? Somente eles poderiam tocar em parente próximo, como esposa, mãe, pai, filho, filha, irmão, né? Então, gente, se sua irmã solteira for casada, já ele não pode enterrar. Não pode enterrar, ele já não pode tocar. Olha que coisa tremenda. Então, estas leis ainda se aplicam ao Kohanim, sim, não devendo ser observada por mulheres, meninos, né? Porém, as mulheres e as meninas não precisam observar isto, tá? Não precisam observar isto. As mulheres e as meninas, tá? Então, gente, é muito importante vocês entenderem as leis de santidade, né? Que você pode encontrar na vida de um levita. Eles vibram muito, né? E a vibração deles está de acordo com a santidade que eles produzem. Eles têm uma santidade vibrante. Sim, gente. Sim, querida. Simão, então, mas isto foi um dia, né? Eu entendo, embora entenda muito bem de onde vêm todas essas, né, essas noções de santidade, mas a minha pergunta é, uma vez que eu conheço muito judeu que não pratica nada disso, inclusive fala Deus o tempo todo, e eu também esqueço um pouco disso e pergunto ao Senhor, como é que fica tudo isso hoje, nessa contemporaneidade? Porque a live de quinta-feira que o senhor falou, que as pessoas não perguntaram nada, porque a gente fica em choque, porque é algo que foi, mas que, confrontando-se com agora, fica muito longe, muito conflitante e muito sem ter lugar para vivenciar isto, sabe? Então, como que fica na contemporaneidade isso? Porque deve ter que ser atualizado, não, Shimon? Eu estou contigo. Eu estou com a tua pergunta 100%, viu? Eu falo, Oneide, com autoridade. Eu, Robespierre, Shimon Raim, eu falo com autoridade. Na autoridade que me foi dada diante dos céus, pelo Adonai Todo-Poderoso, eu posso dizer para vocês que eu combato isso. Afirmo porque a Torá não muda, nem Adonai muda. Nada da Torá muda. É eterna. A Torá é eternamente eterna. Adonai não muda. O próprio Eterno, Neide, deixou bem claro
não colocará os nomes destes demônios em suas bocas. Não coloque. Então, como é que o Eterno agora vai mudar a sua Torá em benefício de algum judeu, ou de algum sacerdote, ou de algum, como é que eu posso dizer, de algum rabino que fala a palavra de Deus? Infelizmente, eles estão blasfemando. E para poder dar mais ênfase, Oneide, eu vou citar para vocês Isaías 56, 5 a 7, não sei, 56, eu sei que Isaías 56, e lá está escrito: vocês blasfemam o meu nome todos os dias. Está aí, Oneide, a resposta. Vocês blasfemam o meu nome. Como é que eu vou chamar o meu Criador com os nomes de um demônio que tanto o Criador combateu? Como é que eu vou chamar meu Criador de um nome de um demônio? Isso é um absurdo, gente. A Torá proíbe esse tipo de comportamento. Então, por isso que eu acho que um judeu que fala português ou que fala inglês, que a pior desgraça é você falar o nome God. Você sabe o que significa God em inglês? Alguém sabe? O que significa oh my God? Alguém já? O que é que significa oh my God? O que é que significa? Se alguém souber, fala para mim. Deus. O Magode, não é isso? Alguém já. Gente, a palavra. Ó, minha caveira. Ó, minha caveira. Quando você fala oh my God, você está dizendo oh meu bafômete, que é aquele bode. O bode com o rosto de bode e o corpo de homem, nu, com pênis ereto e com alguns símbolos em seu corpo. Aquele ali era God. God era aquele ali. Eu sei que vocês aqui na live nunca ouviram isso. Eu sei. É a primeira vez na história da vida de vocês que vocês ouvem alguém que tenha coragem de dizer a palavra God, que é o Deus da maçonaria. O Deus da maçonaria é um bode. É um bode, gente. É um bode. É incrível. A imagem. A imagem dele. Os evangélicos dos Estados Unidos, a maioria deles já sabem disso. Aí agora eles não estão chamando mais God, agora é Lorde. Exatamente. Eles sabem disso. Os evangélicos sabem disso. Então, o pessoal americano, os americanos, gente, não sabem que estão adorando este ídolo. Os americanos não sabem que estão adorando este ídolo. Vocês querem conhecer Gad? Olha a Gad aí, ó. Olha a Gad aí, ó. Eu vou botar para vocês bem na cara aí de vocês. Olha aí, Gad. Gad é esse daí, ó. Gad é esse daí. É a cara de... e ele era o bafômete. Olha lá, ó, o bafômete. Esse é o que eles adoram. Olha o que é que ele bota para o povo adorar. Né? Por isso que os demônios sorriem da sua cara. Os demônios, gente, sorriem da sua cara. Eles sorriem da sua cara. Entendeu? Deus, vocês querem ver Deus? Vocês querem ver Deus? Deus é um bezerro. Tá? Deus é um bezerro. Então é terrível. Né? A esses demônios, a Deus e a Jesus, ninguém tem coragem de dizer isso. É por isso que... Deixa eu agora eu falar, senão eu perco o fio da meada. A estes ídolos era oferecido vidas humanas. Era derramado sangue. Era derramado sangue, minha gente. Por isso que os sacerdotes tinham um alto nível de santidade. Por exemplo, eu vou entrar aqui mais profundo aqui com vocês. Querem ver? Vou entrar mais profundo. A Torá proíbe o Corém,
Por isso que um Kohen não podia casar-se com algumas mulheres. Quem eram as mulheres? São 5 grupos de mulheres. Vamos ver quem vai decorar? O primeiro grupo de mulheres que um sacerdote não podia casar era com Halalá. O segundo grupo de mulheres era Zoná. O terceiro grupo de mulheres era Gioret. E o quinto grupo era o quarto grupo de mulheres. E o quinto grupo de mulheres era Gerushá. Então, era 4 grupos. Era Halalá, Zoná, Gioret e Gerushá. Tá? Vamos falar comigo? Quais eram os grupos que os sacerdotes não podiam casar? O sacerdote não podia se casar com uma Halalá. O que era Halalá? Halalá era filha de um sacerdote, nascida de uma união que lhe é proibida. Por exemplo, uma moça nascida do casamento entre Kohen e uma divorciada. Entendeu? O Eterno não aceita que o Kohen Gadol case-se com uma mulher divorciada. Não pode. Não pode. É Halalá. Lembra? E quem é Zoná? Zoná é uma mulher que teve relações proibidas. Gente, o que é relações proibidas? Precisa eu falar muita coisa? Precisa eu falar muita coisa? Relação proibida? É muito complicado. Relações sexuais anal, relação de prostituição, relação que eu não quero nem falar aqui. Então, não pode zonar, tá? Uma mulher que praticou isso, o sacerdote não pode se aproximar dela. Ou seja, Pia, é aquelas mulheres que participavam daqueles bacanal, adorando aqueles ídolos, né? Isso, participava daquele bacanal horrível. Também Guiorete. Era uma mulher convertida, por exemplo, uma mulher brasileira, uma brasileira cristã da igreja adventista do sétimo dia, e esta mulher adventista, ou católica, ou evangélica, da igreja do Davi Miranda, se converte para o judaísmo e é totalmente convertida, né? Então, esta moça vai muito bonita, ela é virgem. Ela é virgem, nem no signo, viu? Ela é virgem. Ela pode se casar com sacerdote? Não, não pode. Não pode se casar com sacerdote, porque ela foi pagã. Ela foi antes pagã. Ela era adoradora de ídolos. Ela era adoradora de ídolos. Ela não pode, em hipótese alguma, ser esposa de um sacerdote. Não. Tá? Também nós temos isso aí, a chamada Guiorete. Então, vamos falar, fala aí comigo. Guiorete. Guiorete era uma pessoa convertida, não poderia casar com o sacerdote. Também a Gerushá. Uma pessoa que já teve laço com o paganismo, né? Uma pessoa que teve contato com o paganismo. A Gerushá, né? Não vá se confundir com gaúcha. Não é gaúcha, é Gerushá, tá? A Gerushá, gente, era uma mulher divorciada. Então, uma mulher que conheceu já homem, uma mulher que já conhece o sexo de um homem, não pode se casar com um Kohen Gadol. Não pode se casar com um Kohen Gadol. O Kohen Gadol tem muitas restrições na questão destas esposas. Também não pode ser viúva, né? Então, o Kohen não pode casar com uma viúva.
tá? Porque ele é Então acostumada com os hábitos. só pode casar com mulher virgem. Ele só pode casar com uma mulher virgem, vamos logo diante de vocês, ele só pode casar com uma mulher virgem e que tem que ser judia. E esta judia não tem que ter outro Elohim. Por quê? Porque quando uma judia adora a Adonai Elohim, esta judia, ela joga dentro para o seu DNA toda uma santidade. Por isso, por quê? Porque daquela mulher ia nascer um Kohen Gadol também. Ia nascer um Kohen Gadol. Entendeu, gente? Então, é muito importante isso. Então, uma criança que nasceu de um sacerdote com a divorciada, aquela criança também não poderia ser Kohen Gadol. Não, não poderia. Viu, Paulinha? Não poderia. Então, gente, a Torá, ela nos comanda da prioridade, né? O que eu queria colocar, Pia, aquela hora que eu entrei e você estava atrapalhando você, é que a mulher virgem, o Criador colocou um sinal nela, né? Tá no andado. Eu te falei aquele dia que você não sabia, você lembra? Colocou um sinal na mulher. A mulher, quando deixa de ser virgem, a gente vê pelo andado dela. Interessante isso, né? Outra coisa importante do sacerdote, para ser sumo sacerdote, ele tem que ter sabedoria, ele tem que ser rico, olha que coisa engraçada, força física. Eu quero dizer o seguinte, Pé, que se a virgindade não fosse uma coisa importante, o Criador não tinha colocado esse sinal na mulher. Porque a mulher, quando ela perde a virgindade, ela muda o andado. Interessante isso, é interessante, né? Mas é impressionante isso. Então, o sumo sacerdote, gente, ele tem que ter sabedoria, ele tinha que ter força física, ele tinha que ser rico, né? E tinha que ter idade, né? Idade. Então, ele tem que ser maduro. Ele tinha que ser maduro. Ou seja, esse negócio de você ser pobre, você pode ver que todo judeu ele é rico. Todo judeu ele é rico. Esse negócio de dizer, eu sou pobre porque tal, e Jesus, tal. Gente, isso é chamado de doutrina babilônica, né? Eles queriam, porque quando a pessoa é pobre, o romanismo ele reina em cima da pobreza. Quanto mais você é pobre, mais os romanos eles controlam você. Por isso que os países... Quer dizer, Pierre, que o sacerdote ele tinha que ser rico, porque ele tinha que ter mais de uma mulher, né? Ele tinha que ter umas 3, 4, 5, 12, sei lá, né? Porque ele é preciso ele ser rico, né? Ele era rico e ele tinha que ter, por causa das festas, ele tinha o avodá, a expressão chama-se avodá, o serviço do Beit Hamikdash. Mas ele tinha que ser rico de dinheiro ou de sabedoria? Então, a mulher dele muitas vezes poderia estar menstruada. A mulher dele poderia estar menstruada, então, e pode ser que acontecesse, e as festas eram muitas, e também ele poderia estar doente. Então, ouça isso, ouçam agora. A mulher também poderia ficar doente, né? E eles, os sacerdotes, não poderiam entrar dentro do Kadosh, Kadoshim, e nem no lugar Kadosh, com vontade de sexo. Porque o homem, ele renova a sua energia sexual a cada 72 horas. O homem renova a sua energia sexual. A mulher não sabe disso, viu, gente? A mulher está sabendo disso agora. O homem, ele renova a sua energia sexual a cada 72 horas. Então, o homem, pelo menos os que não gostam de ter relação sexual, mas pelo menos os sacerdotes tinham que ter uma relação a cada 3 dias.
a cada 3 dias. E isso poderia implicar, a Mas mulher poderia minha pergunta poderia é estar essa. doente, Eles tinham que ser ricos de né? dinheiro ou de sabedoria? Eles tinham que ser ricos em forma de dinheiro ou forma de sabedoria? Dinheiro Tudo. Ele mesmo, tinha que ter. é dinheiro Ele mesmo, tinha, porque como é que o cara ia dar conta de 4, 5, 10 mulheres sem dinheiro? então, ele tinha que ter dinheiro, ele tinha que ser uma pessoa sábia, ele tinha que ser maduro, né? Ele tinha que ter várias esposas, né? Por causa das mitzvot do Kadosh. Para você ver que... E ele era o quê diante do Eterno? Considerado o quê? O homem mais santo do planeta Terra. Olha que coisa tremenda. Ele era o homem mais santo do planeta Terra. Era o Kohen Gadol. Ele via o Eterno face a face. Ele que aspergia o sangue no Kadosh Kadoshim. E se ele tivesse qualquer pecado, ele era morto na hora. Por isso que quando ele entrava dentro do lugar santo dos santos, no lugar santo não, mas no lugar Kadosh, Kadoshim, era o santo dos santos, lá onde fica a arca. Ele tinha que amarrar uma corda nele, porque se ele morrer lá dentro, não pode alguém entrar para tirar ele. Se alguém entrar naquele local para tirar ele, o que é que acontece? Morria também. Morria também. Aí Então, eles botavam você pegava corda uma para puxar ele, corda, né? você pegava uma corda e puxava ele lá de dentro. Você puxava o indivíduo, gente, lá de dentro, era puxado lá de dentro. Você entendeu? Ele era puxado lá de dentro. Entende? E então, de tão grande era a santidade que um sacerdote tinha. Uma grande santidade. Ele estava com Adonai face a face. Né? Então, na questão, por exemplo, do Hilul Hashem, eu vou agora comentar aqui rapidamente, porque o nosso tempo já está avançado. No Hilul Hashem, por exemplo, se alguém apontar uma arma para você e ameaçar você, se alguém pega uma arma e aponta para você e diz, você tem que cometer este pecado. Se você não cometer, eu atiro. Você deve permitir que atire ou você deve cometer aquele pecado? Permitir que atire. É difícil. É complicado, né? É complicado, né, gente? Se alguém apontar uma arma para você e lhe ameaçar, cometa um pecado, ou eu atiro, você deve permitir que atire ou cometer o pecado? A resposta é que você, para preservar a vida, você só não pode fazer isso em 3 casos. Aí você tem que permitir que você não faça aquilo. A resposta judaica do Midrash é: para preservar a vida, a Torá está acima da vida. Ou a Torá, a vida está acima da Torá. Ouça agora. Ouçam. Alguém está com o telefone desligado. A resposta é: você deve sim. Alguém deve estar com o telefone ligado. A resposta é: você deve sim cometer aquele pecado para salvar a sua vida. A não ser em 3 casos. Se você não fizer isso, aí o Eterno, no mundo futuro, você não vai estar. Quais são os 3 casos, Shimon? No caso de assassinato, o Eterno prefere que você morra de que você, se alguém pega uma arma, colocar em sua mão, vamos, mate alguém ali. Se você não matar, eu te mato. Então, você deve
você deve preferir morrer. Olha que coisa tremenda, mas não deve cometer aquele pecado. Ok? Segundo, se alguém botar a arma em sua cabeça, vamos, filha de uma égua, adore aqui este ídolo. Adore este ídolo, vamos. Aí botar a arma em cima da sua cabeça. A Torá diz, não adore, é preferível você morrer. Terceiro, contrair relações com alguém proibido. Olha que coisa terrível. Se alguém botar a arma em você e dizer, ei, você vai ter relação sexual com essa mulher, vamos, e meter a arma na sua cabeça, é preferível que você morra. Olha que coisa tremenda, gente. Em outras ocasiões, o Eterno permite que você preserve a vida. Quantos entenderam? Entenderam aí? Quantos entenderam? É muito profundo. É muito profundo. A mitzvah de preservar a vida está acima. A resposta está aí. Ô, Shimon, por quê? Por quê? Por exemplo, alguém chega para você, você está... Deixa eu ver se você não vai se escandalizar. Eu vou ver se você tem sabedoria. Olha, sabedoria. Viu, gente? Você está no meio do mato. Você está morrendo de fome. Você vai morrer. Dentro de 4 horas de relógio, você morre. Você só tem... A única água que você tem é o sangue do companheiro ali do lado. Você pode tomar aquele sangue para você salvar a sua vida, ou você deve morrer ali mesmo. Você só tem aquilo, não tem outra opção. Vamos ver se alguém é sábio para me responder. Cadê alguém sábio? Ninguém? Pode tomar o sangue. Você vai tomar para salvar a sua vida. Ou seja, se for para salvar a sua vida, a Torá está abaixo. A sua vida está acima da Torá. Entenderam agora? Incrível isso aí, é incrível, né? Quantos entenderam? Pelo amor do Eterno, quem entendeu? Me responda alguém. Entendi. Entendeu? Entendeu, Entendi. Douglas? Entendemos. Entendeu, Nova Kelly? aí. Também É isso Entendeu? aí, você Entendeu, tem boa Oneide? resposta. Entendeu, Oneide? Entendeu, Arnaldo? Sim. Os alunos? Sim. Sim. A Entendemos vida sim. está acima de tudo. Se você tem um porco ali no meio do mato e só tem aquele porco, você vai morrer em 4 horas. Você vai para o túmulo. E você só tem aquilo para comer. Pelo amor do Eterno, a sua vida está acima de tudo. Salve tua vida, cara. Salva a tua vida. Come aquele porco para você aguentar mais algumas horas de vida. Claro que você não vai fazer isso quando você não precisar. Só naquela hora de vida ou morte. A não ser em 3 situações. É precisão isso aí, né? É precisão, não é isso? A não ser em 3 situações. Assassinato, adorar um ídolo ou ter relação sexual com uma mulher proibida, uma mundana, uma prostituta do templo, né? Então, a mitzvah de preservar a vida está acima, gente, de qualquer coisa, né? Também no Shabat. Agora, Também no Pia, esse agora que Shabat. você falou de comer o porco, eu prefiro comer folha, viu? Porque Você está no meio eu do nunca mato, você gostei, já está perdendo a eu nunca luz dos gostei olhos. eu nunca gostei de porco. Eu sei, nem eu odeio, mas o entenda cheiro já me o arrepia. contexto. Olhe bem, entenda o contexto. Você está morrendo, você já está com a respiração faltando, você não tem nada para viver, você só tem aquele animal imundo, é o único que pode te dar a vida.
Você vai transgredir a Torá para salvar a vida, porque a Torá está abaixo e a vida está acima. Entendeu agora? No momento desse, sua mente já está cega. Você já falta horas para morrer. Eu entendi o sentido. Que o povo... Você já está perdendo o sentido, né? Então, gente, vamos lá. Vamos acelerar aqui. É muito bom vocês saberem. Todas essas coisas, eu já falei aqui da desonra, mas, que você pode fazer em profanar o nome do Eterno, eu já falei, né? A desonra de você profanar o nome do Eterno, você não pode profanar o nome do Eterno, porque se você profanar o nome do Eterno, somente sua morte poderá trazer perdão por aquele pecado. Você pode pedir perdão, você pode pedir perdão, mas não adianta você pedir perdão. Não adianta, você tem que morrer. Aí eu fico pensando, meu Pai do céu, né? Quem foi que hoje, e você pode chamar Deus, como eu falo aqui, Deus, Jesus, você pode chamar assim à vontade? Pode. Pode. Eu não estou chamando Adonai de Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Eu não estou chamando ele de Deus. Mas os que chamam o Eterno de Deus estão blasfemando? Estão, minha gente? Ou não estão? Não é o mesmo Deus, não é o mesmo Criador, né? Não é o mesmo Criador. Então, eu estou chamando a palavra boi. Eu estou dizendo, ô boi, ô bezerro, ô Jesus. Blasfema todo dia, viu? Blasfema todo dia. Agora eu vou contar um mistério para vocês, gente. Eu vou contar aqui uma fofoca para vocês, uma fofoca boa. Eu vou revelar aqui um segredo para vocês. A palavra Deus aqui é uma coisa forte, viu? A palavra Deus, ele se refere ao boi. Quando você fala Deus, você está falando o nome de um animal, boi. Você pode falar Deus à vontade, mas se referindo ao boi. Tá bom? A palavra Iesu, depois com J, Jesus. Você pode falar? Pode. Você não pode usar isso porque Jesus significa bode, bafômete. Literalmente significa isso. Olha que coisa terrível. E o povo não sabe. O que mais eu fico indignado, gente, que eu nunca vi uma humanidade tão cega, minha gente. Que humanidade cega, minha gente. Eles são cegos, prezado telespectador, e não querem saber. E o interessante, gente, é que eles não querem saber da verdade. Ninguém quer. Ô, Rospierre, até hoje eu não esqueço, foi nas Olimpíadas da Grécia, foi a Copa da Grécia, um jornalista no jornal Hoje. Eu assisti em casa. Ele falou, se você entrar na igreja evangélica, que foram os gregos que mudaram o nome de Yeshua para Jesus, assim mesmo, na lata. É verdade. Entende, gente? Então, eu fico admirado. Para os latinos, o que me dá dor no meu coração, gente, é que para os latinos é pior. Interessante que o povo evangélico... Eu não entendo como é que o povo evangélico ama tanto a idolatria, gente. Porque quando você fala em latim, Iesu, Cristo, você está falando, o porco é o meu Senhor. O porco, para os babilônicos, era Bafômete, era aquele bode. Entende? Em outras palavras, quem é o Deus da maçonaria? Jesus ou Deus? Vamos ver se vocês são inteligentes e já pegou. Quem é que controla a maçonaria? Jesus ou Deus? Vamos ver quem é inteligente e pegou. Deus. Olha, Douglas acertou. Douglas acertou. É Jesus. Jesus é o da maçonaria.
É incrível que era Iesu, que era o Bafômete, entende? E o Iesu, o Bafômete, que era da Babilônia, entendeu? E os latinos, para eles, era o porco. Por isso que a Igreja Católica, no final da missa, lá em Portugal, eles pegavam os judeus que eles forçaram a se converter, né? Que eles confessaram, eles tinham que eles forçavam a se converter a Jesus e a Deus, tá? E então o que é que acontece? Acontece que eles botavam um porco a pururuca. Alguém que sabe o que é porco a pururuca? Alguém aí já ouviu porco a pururuca? Já ouviu alguém? Quem já comeu aí porco a pururuca? Nunca O que é um comi isso aí, porco a não. pururuca? Nunca O que é vi um o que é porco isso a aí. pururuca? O que é um porco? Um porco a pururuca, gente, é um porco inteiro. Eles tiram as vísceras, mas deixa a capa, o focinho, deixa tudo e assa no forno. E tira o porco e corta na faca e vai comendo o porco. Era o porco a pururuca. Ai, que nojeira, minha gente. Então eles colocavam os judeus para comer porco, para ver se os judeus se converteram mesmo para Jesus. Vocês entenderam por que os judeus preferiram se converter para Jesus? Porque se os judeus não se convertessem para Jesus, o que aconteceria com os judeus? Eram mortos. Bora, Ciele. Deixa a Ciele responder. Vamos, Ciele. Vamos, Eles Ciele. eram mortos. Ciele, eram mortos. Exato. E aí o que é que os judeus disseram? É melhor salvar a vida nossa e de nossos filhos e a gente preservar a raça judaica do que a gente ser morto. Nós vamos ser mortos. Nós vamos ser mortos, nós judeus. Então Esse é o vamos nos conceito de converter. Picor Nefesh, correto? Exatamente. Olha aí. Vamos se converter para Jesus e Deus, porque senão nós vamos ser mortos. E aí, e o Eterno permite isso? Permite. Aí eles se converteram para Jesus e Deus para não serem mortos. Foi aí que nós nascemos. O povo aqui do Nordeste, as famílias que têm sobrenome de Gonçalves, Dias, Pereira, Silva, Oliveira. Mas não que ele seguiu. Mas não que ele seguiu Deus e Jesus, né? É isso? Todos estes sobrenomes aí, gente, estes sobrenomes são nomes de origem judaico. Tá? Então, aqui no Brasil, o que tem de judeu que foi convertido à força? Foi convertida à força. Apesar que Adonai, ele nos prometeu que nos últimos dias Israel voltaria para seu lugar. O povo de Israel voltaria para casa. O povo de Israel voltaria para o seu berço. O povo de Israel voltaria para o seu lar. Né? Aquela terra nunca foi de palestino. Aquela terra nunca pertenceu a palestino de maneira alguma. Nem palestino existia. A palavra era filisteus. Aquela terra ali é de Israel, é dos judeus. E Jerusalém pertence aos judeus. É terra de judeus e nunca de palestino. Mentirosos.
Eles têm 99% da terra, só 1% da terra é dos judeus. Eles querem esse 1%. É impressionante essa situação. Baruch Hashem, quantos aprenderam aí? Deixa eu ver quem aprendeu com a mensagem de hoje. Deixa eu ver quem foi que aprendeu. Quantos gostaram da Torá de hoje? Maravilhosa mensagem, nobre Shimon Raim. Que a Hashem continue te abençoando demais. Valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu? Valeu. Valeu demais. Valeu muito, né? Ana Paula, gostou, Ana Paula? Foi bom, valeu hoje? Valeu, entendeu? Vocês entenderam porque o sacerdote tinha que ter várias esposas agora? Por causa da santidade. Vocês entenderam porque o sacerdote não podia tocar nenhum morto? Por causa da santidade. Entende? O Eterno é santo. É diferente o conceito de santidade do Eterno para o conceito de santidade da Babilônia. Na Babilônia, o conceito de santidade é totalmente satânico. É o conceito de Satanás. Entenderam? Quantos foram abençoados com esta live, gente? Quantos foram abençoados com esta live? Muitos foram. Eu, a minha esposa aqui, todos nós fomos Amém. abençoados. Baruch Hashem. Ainda bem, o Degeone também foi abençoado. Aleluia, Degeone, que maravilha. Né? Que Adonai amém, possa amém. abençoá-lo. Eu fico feliz. Não deixem de ajudar com as suas ofertas. Isso faz parte, é uma mitzvah. Tá? Eu estou pagando aqui 2 internets, né? Porque eu não uso internet direto, porque eu sempre estou mudando, sempre vou para um lugar, vou para o outro. Eu pago aqui 2 internets para poder manter, né? E no YouTube deu certo também, tá? YouTube deu certo, hoje foi muito forte, nós falamos coisas pesadíssimas, me dói meu coração que um evangélico não pesquisa. Ele vai muito pelo que o pastor fala. Ele não gosta de ler, de estudar. Este irmão, pesado passou aqui no YouTube. Na primeira foi mais light, né? Agora foi pesado. Foi pesado. Foi pesado, mas foi pesado de... São todos ricos. Por que oferta? Porque é uma mitzvah. É um mandamento. Quanto mais você doa, por isso que os judeus são ricos. Por que os judeus são ricos? Porque os judeus aprenderam a doar. Quanto mais você dá seus dízimos e oferta, aí sim o Eterno multiplica, lhe dá o triplo. Esta é a lei do universo, chamada também lei de Kabalion. São leis do universo. Quanto mais eu sou egoísta, mais você não tem. Quanto mais você tem e doa, mais você recebe. Tá, gente? Então, é muito importante estas mitzvot. Baruch Hashem, estamos terminando, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, que Adonai abençoe vocês, guarde vocês com sua Torá Kadosh, com a sua Torá Kadosh, que Adonai possa abençoá-los riquissimamente, que o Eterno vos abençoe. Vamos fazer a oração vamos fazer uma oração aqui da Havdalah. Amém, Adonai. Vamos fazer a oração de Havdalah. Baru atah Yahweh Elohim melech haolam hamdiviu ben kodesh lechol veyom hashivi veIsrael lamin veRoshech vesheshet yamim hamaseh Baru atah Adonai hamdiviu ben kodesh lechol. Todos digam amém. Baruch Hashem Adonai Hamelech Adonai Kadosh. Shavuot Tov lekulam. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Possa abençoar a todos.
Shavuot Vilefran para todos. Shavuot. Que possamos ter a Shalom do Adonai e nos conectar com o Kadosh. Amém. Shavuot.